bem, agora vamos falar do Santos, porque essa situação é perigosa para o Flamengo, para o Santos está mais perigoso ainda. Porque não sai da parte de baixo da tabela. Não sai da parte de baixo da tabela. Ontem um 0-0 com o Ceará lá no Allianz Parque, jogando no Allianz Parque, na capital paulista, onde, claro, o Santos tem uma base de torcida muito grande. E aí Lucas Mussetti chega para conversar com a gente, ele que sabe tudo sobre o Santos. Mussetti, boa tarde para você. Quão preocupado está o torcedor santista nesse momento, ainda mais depois de um empate ontem e de um time que não consegue deixar essa parte de baixo, como o PVC colocou. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Lu. Boa tarde para o PVC, para todo mundo que nos assiste. O sentimento é de preocupação, de consternação, assim. Eu acho que o momento de raiva já passou e agora beira uma tristeza, assim. O que eu vejo do torcedor santista nas redes sociais ou nos estádios, na rua mesmo aqui em Santos, é uma parada de comparação total com 2023, ano do rebaixamento. E naquele momento, na mesma rodada, o Santos tinha 6 pontos a mais do que tinha hoje. Esse início do Campeonato Brasileiro é o pior na era dos pontos corridos, desde 2008, justamente com o presidente atual, o Marcelo Teixeira. Então, assim, o sentimento é de muita preocupação e se gera um otimismo que acaba muito rápido. Então, assim, estreia do Kleber Xavier, Soteldo voltou, Bom Tempo voltou, daqui a pouco o Neymar volta, mas é o tipo de coisa que a torcida já não se apega mais que nem antes. E essas semanas livres acabam sendo muito longas. É legal ter tempo para treinar, para descansar, mas nesse momento eu acho que seria melhor jogar na quarta-feira, porque aí você tem uma chance de reagir, senão fica uma semana muito cansativa e qualquer notícia, por menor que seja, acaba sendo relevante. Então, por exemplo, o elenco do Santos está de folga hoje e a torcida está revoltada. É uma semana livre, o Santos jogou ontem, hoje seria aquele treino na academia regenerativo, o Kleber Xavier deu folga. Isso já vira um assunto como se fosse muito importante. Então, essa semana está sendo muito longa, o noticiário está muito pesado, o clima está muito ruim e a situação é muito preocupante. Todo mundo, nesse momento, entende isso, o sinal está mais do que ligado lá. Tá vendo aí os melhores momentos da partida, num jogo em que o Santos, assim, cruzou muito para a área, né? Mas teve pouquíssima inspiração, não conseguiu superar o rival, ameaçou muito pouco o gol adversário e o Brasão ainda salvou no segundo tempo e evitou o pior. O PVC, por mais que não tenha o Neymar, né, que ainda se recupera de lesão, aliás, ele foi homenageado ali no jogo de ontem, o PVC muito elogiou o look dele. Foi o melhor momento do jogo. Foi o melhor momento do jogo. Não era para o Santos estar nessa situação, né? Mesmo por mais que o time tenha algumas limitações, houve um investimento, você tem jogadores de qualidade, não era para estar nessa situação. A coisa mais legal ontem não foi nem o Neymar. A coisa mais legal do jogo foi o Allianz Parque cheio, com 35.200. O Santista está tirando onda do Palmeirense, dizendo que é o recorde de público no Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. É verdade que o Palmeiras jogou 2 vezes no Allianz Parque no Brasileirão e as 2 não chegam ao norte, por isso que tinha mais gente ontem. Não foi por causa da falta da ausência da torcida do Palmeiras. Foi por causa da ausência do Gol Norte nos outros jogos. Mas é muito bonito ver o Santos jogar. O Santos fez 18 partidas no Parque Antártica Velho como mandante na história do Campeonato Brasileiro. Eu lembro de um específico, do Dino Furacão. O Musete não tem ideia para lembrar do Dino Furacão. Um dia que eu estava indo para casa da minha tia, passei na frente da Turiaçu. Tinha o Santos e Operário de Várzea Grande. Eu falei, eu vou pro jogo. Aí desci do ônibus e fui pro jogo. 3-0 pro Santos contra o Operário de Várzea Grande. 2 gols de Dino Furacão e um gol de Serginho Chulapa. Era comum, eu lembro de um Santos e Juventus que eu assisti com meu pai, 1-0 gol do Pita, no Parque Antártico. O Santos jogava no Parque Antártico. E jogava com o estádio lotado. E ontem jogou com o estádio lotado. Isso foi a parte mais legal do jogo. Foi a parte mais legal que o Neymar. Só que o time não joga. O time não consegue jogar. O time faz força para jogar. Finalizou uma bola no alvo. Uma bola do Tiquinho, uma bola de virada. Teve ali oportunidade com o laser, mas no alvo foi uma finalização só. Então é muito pobre porque o Santos tem de elenco. Eu não acho que o elenco do Santos seja tão trágico que não possa ter um time mais forte. Passa um pouco pela confiança e passa um pouco pela unidade do clube também. Cada dia o Pedro Martins vai cair, no outro dia já caiu, no outro dia o Kleber não tinha que ser o técnico, no outro dia o jogador está de folga e não era para estar de folga. Então, assim, tem uma dificuldade de dar unidade para o trabalho que atrapalha mais. O elenco não é fabuloso, mas não é para estar na situação que está, com a menor pontuação da história dos pontos corridos. E agora tem 2 jogos que podem
inverter a situação ou pirar de vez, né? Você perder para o Corinthians em Itaquera é o mais comum. Né? Na história do Santos em Itaquera, o Santos ganhou 2 vezes na casa corintiana. E depois jogou contra o CRB em Maceió. Você perde os 2 jogos. A única boa notícia do Santos é que o Corinthians joga na quinta-feira nessa semana. Ou seja, o Corinthians vai ter um desgaste do jogo na quinta-feira antes do Clássico. É a única boa notícia para o Santos. Pois é, Musetti, nesse mar de más notícias, né? Você tem o cara que foi contratado como craque do time lesionado, você já fez uma mudança de treinador, um treinador que, por mais que tenha experiência e vivência no futebol como técnico efetivo, é jovem, está no início da sua carreira. Você tem um time que não consegue se encontrar, um clássico à vista e esse clima de animosidade aí já da torcida, que até um dia de folga já vira um problema para o torcedor. Como é que o Santos está pensando em juntar todos esses cacos para conseguir sair dessa situação? A gente está ainda aí na primeira parte do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe como o campeonato é cruel, né? Um campeonato muito equilibrado, competitivo, e uma bobeada maior não te dá assim, muitas margens para você se resgatar dentro da competição. Como é que a comissão e a diretoria estão tentando juntar esses cacos? Ô Lu, o grande objetivo do Santos é ter todo mundo à disposição. O Marcelo Teixeira ontem, na saída do Allianz Parque, deu uma entrevista muito nesse sentido, dizendo que o maior problema do Santos é físico, que o elenco não é para estar na penúltima colocação, que o trabalho é bem feito, mas que o Santos tem muitas baixas, até os jogadores que voltam ainda não estão nas melhores condições, como o Zé Rafael ontem, que jogou 5 minutos. O Kleber até disse que ele poderia jogar 30, mas tem um ritmo de jogo ali que precisa ser readquirido. O cara não joga desde novembro. Então, o grande objetivo é aproveitar essa semana livre para, sim, treinar variações, tentar resgatar a confiança, mas principalmente para ter quase que todo mundo à disposição e os que já voltaram numa melhor condição. Então, ali nos bastidores, Marcelo Teixeira, Pedro Martins, Kleber Xavier, eles conversam, tipo assim, se a gente montar um time com o Zé Rafael titular em boas condições, com o Soteldo jogando bem como jogou ontem, com o Roleiser que está se adaptando, o David Washington ou o Tiquinho, o Neymar está voltando, a gente tem um time melhor, a gente tem um time para brigar. Mas nesse momento, o time que está em campo é um time que não tem confiança, as opções do banco não ajudam. Ontem precisou entrar o Gabriel Veron, que outro dia foi afastado, multado, porque o Santos não tem essas alternativas. Então, o grande objetivo lá, além de resgatar confiança e que o Kleber Xavier dê sua cara para o time com mais uma semana livre, é principalmente entender quem pode ficar à disposição. E nesse sentido, já dá para cravar que Neymar, Guilherme e João Schmidt não jogam nem contra o Corinthians, nem contra o CRB. Pelo que o cenário do PVC falou, é um cenário que pode mudar a temporada do Santos, né? Prejudicar de vez ou dar uma luz. O Santos se classifica, ganha uma renda contra o CRB, ganha o clássico, talvez as coisas melhorem. Mas, a princípio, o departamento médico trabalha com a possibilidade do João Schmidt e do Guilherme só mais para frente e o Neymar contra o Botafogo, dia 1º de junho, a princípio, na Vila Belmiro. Mas esses jogadores que estão voltando, Barreal, Bom Tempo, Tassiano, principalmente o Zé Rafael, depois de uma semana livre, vão ter melhores condições, talvez até para serem titulares na Neoquímica Arena, com esse time mais experiente, com mais qualidade técnica e também com mais opções no banco. Nesse momento é o grande objetivo do Santos, ter todo mundo, ou quase todo mundo, né, sem o Neymar, Schmidt e Guilherme, em melhores condições para esse clássico. Já é um começo, né? Já ter os jogadores à disposição para tentar fazer algo de diferente, né? E sair dessa situação. Musetti, meu amigo, obrigada, bom trabalho por aí. Obrigado, Lu. Valeu, PVC. Valeu. Até a próxima. Valeu, Musetti. É uma situação muito preocupante aí para o torcedor santista. Então, vamos mudar aqui a mood, vamos mudar o ânimo aqui do De Primeira para a gente encerrar para cima. Tem novidade, hein? Novidade no UOL, que o UOL agora transmite o Paulista Feminino. E tem jogão à vista, hein, gente? Porque vai rolar amanhã, às 8 da noite, Santos e Corinthians, exclusivo no UOL Play, com um timaço. Narração de Vivi Falcone, comentários deles, nossos amigos Mili Lacombe e André Hernan. Hernanzito tá nessa também. A gente tá vendo aí a rodada do Brasileirão Feminino. Amanhã tem Taubaté e Realidade Jovem às 4 da tarde. Às 18 horas tem Palmeiras e Ferroviária. 8 da noite, esse jogo que está no canal UOL, no UOL Play e no YouTube do UOL Esporte, ou seja, nas nossas plataformas, Santos e Corinthians, um clássico. E na quinta-feira ainda tem Red Bull Bragantino e São Paulo, às 5 da tarde. A gente tem aí a classificação do Paulistão Feminino, lembrando que são 8 times, né, que nessa primeira fase se enfrentam e depois tem a reta final, um campeonato muito equilibrado e muito competitivo.
Ferroviária lidera com 3 pontos, mas é seguida ali, todo mundo com 3 pontos, né? Afinal, só teve uma rodada até agora. Corinthians, Santos e Palmeiras fechando aí o G4. E o quinto colocado é o São Paulo. E aí os times que ainda não pontuaram porque perderam a primeira rodada. São Paulo, Realidade Jovem, Bragantino e Taubaté. Muito bem, está dado o nosso recado.